A partir de agora, passando a limpo as notícias do dia no Brasil e no mundo, está no ar o Jornal do Boris. Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. E as primeiras páginas hoje trazem uma notícia triste, que é a morte do ex-ministro de Relações Exteriores, que nos Estados Unidos chama-se secretário de Estado Henry Kissinger. Ele morreu nos Estados Unidos aos 100 anos de idade. Kissinger, segundo a manchete da Folha, morre aos 100 anos, diplomata que moldou o século XX. Ele foi secretário de Estado de Richard Nixon. Richard Nixon era um conhecido antissemita. Henry Kissinger era judeu, não era americano, nasceu na Alemanha. Seus pais emigraram para os Estados Unidos, mudaram-se para os Estados Unidos devido à guerra. Kissinger, que foi alfabetizado na Alemanha, já veio jovenzinho, não nenê, para os Estados Unidos, jamais perdeu o forte sotaque alemão. Então, quando a gente ouvia uma entrevista, um discurso do Kissinger falando em inglês, ele tinha esse forte sotaque alemão que ele nunca perdeu. Apesar dessas condições de ser alemão, de ser judeu, de um governo presidido por um antissemita, ele, enfim, traçou o mundo na Guerra Fria. A geopolítica, a compreensão que ele teve do mundo, a ação na geopolítica que ele traçou. Por exemplo, foi ele que aproximou o governo americano da China. Teve aproximações com a Rússia. Enfim, vamos ver como a Folha tratou o assunto na primeira página. Olha, aqui tem uma foto dele com o Richard Nixon, né, o presidente, então, dos Estados Unidos, conversando. Vocês imaginam que eles devem estar conversando ao pé da janela, não estão falando de futebol, do jogo que o Botafogo empatou ontem com o Curitiba e o Palmeiras ganhou de 4-0 do América. Claro, ele não era nenhum anjo, engendrou e participou de muitas quedas de governo, num momento conturbado, como se o mundo não tivesse conturbado hoje, num momento de outras conturbações no mundo. Está aqui uma foto dele, como o Estadão tratou, né? Aos 100 anos morre Henry Kissinger. Diplomata americano, foi testemunha e ator de grandes episódios do século XX. Ex-secretário de Estado dos Estados Unidos, moldou a política externa americana durante a Guerra Fria e ganhou prestígio como intelectual, historiador e estudioso das relações internacionais. Num dos livros dele, tem um episódio muito interessante de um voo do presidente Nixon numa visita à Rússia. Eles iam descer em Moscou e iam para outro local onde haveria um encontro, né, Estados Unidos e Rússia. O presidente da União Soviética era Nikita Gorbachev. A União Soviética
tinha reservado o dia para, nessa viagem de Moscou até o local onde se realizava a reunião, exibir um novo avião fantástico para a época e tal, super anunciado, que a União Soviética tinha acabado de construir. Chega o avião americano, aterrissa no aeroporto de Moscou, na pista já eles se transferem para o avião e ele conta que, dada a partida, vai lá o piloto russo dar a partida e o avião não pega. Insistem e o avião não pega. Aí eles têm a suprema humilhação de, no improviso, terem de fazer esse voo interno na União Soviética com um avião americano. Estava ele conversando com Anastas Mikoyan, que era o ministro de Relações Exteriores do regime soviético. Estava lá o Gorbachev vociferando, olha, Gorbachev não, o Khrushchev, aí gritando, pô, gastamos milhões para fazer esse avião, esses caras são incompetentes. Aí o Kissinger diz, não, mas isso é a crueldade dos objetos. Tem uma tese, quando a moeda cai, ela cai sempre contra a gente. Quando o pão com manteiga cai, a possibilidade de ele cair com a manteiga virada é proporcional ao custo do tapete persa. É assim e tal. Aí o Khrushchev diz, comigo não. Quando caem as moedas, elas sempre vêm em minha direção. O pão nunca cai com a manteiga virada para baixo, sempre cai com a manteiga virada para cima, e deu risada e disse, vou mandar fuzilar o ministro da Aeronáutica, que evidentemente era brincadeira. Eu estou lembrando de histórias do Kissinger, e até há pouco tempo ele estava dando entrevistas, fazendo análise, ele acompanhou, né, o mundo até agora, sempre tinha palpites, e eu diria o seguinte, tinha uma mente brilhante, era preparado, era bem-humorado, né? O Voguerol, então, uma figura impressionante deste século XX e uma parte do século XXI. Então, lamentar, claro, todo mundo algum dia vai, a morte de Henry Kissinger. Então, pegar o Globo, não está dando para ver, estamos com um problema. A primeira página do Globo diz o seguinte, Senado aprova a taxação de fundos para super ricos. Aguardada por Haddad, medida pode arrecadar 20 bi em 2024. Novo impostinho, mas aí tem essa desculpa que é para os super ricos, não tem grande reclamação. Eu sempre tenho a impressão que como existe um conceito no Brasil de que o sucesso é uma questão de sorte, né? Ninguém aplaude o sucesso do outro, se inveja, roga praga. E aí é bom taxar essa gente. Os senadores aprovaram ontem proposta que muda a taxação sobre os fundos de investimento exclusivos voltados para a alta renda no Brasil e offshore no exterior, que segue a sanção do presidente Lula. Com alíquotas entre 15% e 20%, a cobrança é uma das principais apostas do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para elevar a arrecadação em 2024 e zerar, vai ser meio difícil, mesmo com isso, o rombo das contas públicas. Olha, existe uma tese que também é experiência, e a gente vai devagar, é bom lembrar. Tudo bem, você vai e taxa quem pode, né? As grandes fortunas, os grandes lucros, etc., etc. Nenhum milionário pode gastar mais do que ele consegue gastar.
Então ele vai investindo, vai reinvestindo e vai ficando mais rico ainda. Aí vem o governo e taxa as grandes fortunas. Não é o caso, aqui é investimento. Aí taxa investimentos. O que acontece? Dinheiro não tem pátria, velho. Dinheiro se arranca, vai para outro lugar, vai buscar outros caminhos. Isso é fato desde que o mundo é mundo. Então não tem conversa. Então isso precisa ser feito com cuidado, porque já hoje tem gente sentada queimando cérebros, ligando a inteligência artificial para ver quais caminhos podem substituir essa imposição, esses novos impostos do governo. Não é tão simples assim, botou, todo mundo se conforma. O cara quer salvar o rico dinheirinho dele, que todo mundo sempre pensa que é ganho de maneira desonesta, mas tem gente que trabalhou, famílias que trabalharam gerações para formar suas fortunas, não vão entregar assim para o Fernando Haddad e para o Lula brincar de Brasil. Falando em Fernando Haddad e Lula, olha aqui, entreouvido no Oriente Médio. Bora catar? Muito bom, olha a cara dos dois, olha a cara dos dois. Dá para mostrar? Ah, não dá para mostrar, estamos com um problema. É o Lula, aquela indumentária árabe, só na cabeça, aquela cobertura e numa bicicletinha atrás, o Haddad em outra bicicletinha e um falando para o outro. Bora catar! Está lá o Lula, conversou ontem com o príncipe, aquele príncipe herdeiro. O papai dele está mal, ele dirige lá, mandou matar jornalista. É uma bruta ditadura. Mas aí realmente não tem nada, tem dinheiro sobrando lá, muito investimento. E o Lula foi tentar alguma coisa até para encher a bola do PAC. Bom, vamos indo aqui com o noticiário do Globo. Eu ontem esqueci de levar o Globo para vocês, e aí hoje eu estou compensando. Senão os marinhos ficam bravos comigo e resolvem prejudicar o jornal do Boris, aumentando a circulação do Globo em Alphaville, onde eu moro. Depois da pandemia, expectativa de vida de brasileiro volta a subir e chega aos 75 anos e meio. Já voltou. É a média da vida do brasileiro. Eu estou puxando a reportagem, porque ontem eu vi, numa das emissoras de televisão, coisas interessantes a essa questão. Coisas interessantes, por exemplo, uma evolução dos anos 50 até agora, da vida no Brasil. Nos anos 50, então, os homens, as mulheres vivem mais, viu? Vivem bem mais. Os homens morriam com 60 anos. 60 anos já era uma coisa do outro mundo. Olha, eu estou puxando aqui e não estou achando. Puxei e não achei. Está aqui. De repente tem um título aqui: Brasil é dos piores em representação feminina. Caso Dino tome posse, pois será o penúltimo colocado em percentual, país será o penúltimo colocado em percentual de mulheres no topo do judiciário entre nações da América Latina, à frente apenas da Argentina, que não tem sequer uma magistrada no tribunal mais importante. PEC que limita militares e eleições passa na CCJ. Texto que obriga membros da ativa a pedirem baixa se quiserem se candidatar é aprovado em votação simbólica
e irá ao plenário do Senado. Eu aplaudo essa medida. Militar, se estiver, é uma categoria armada, tem uma história na história do Brasil bem presente, então isso deve ser, digamos, equiparado aos demais civis. Quer ser candidato? Pode ser, não tem problema. Agora, abandone a farda. Abandone a farda. Os dois não dá mais. Eu acho ótimo. Era uma distorção que a gente tinha que está sendo resolvida. Tem negócio que eu vi aqui, eu virei para essa página quase sem querer. Mas tem um negócio que eu vi aqui que é um comentário interessante. Claro que eu não consigo mais chegar a ele. Deixa eu ver. Daqui a pouco a gente volta. Olha, o Haaretz, que é um jornal independente de Israel. Olha, 3 mortos em Jerusalém. Teve um ataque terrorista, né? 3 mortos de ataque terrorista em Jerusalém. Qatar anuncia a prorrogação da trégua, essa é a boa notícia, entre Israel e Hamas, mas é mais um dia só. E tem uma notícia triste. A gente sabia que entre os reféns tinha uma criança de 10 meses. Acho que um menino de 10 meses. E o Hamas anunciou que, palavras do Hamas, que num bombardeio israelense, esse menino, refém, foi morto. Morreu num desses ataques. Acredite nessa bandidagem do Hamas, esses malditos do Hamas, se isso é verdade. 2 soldados atingidos por um carro e levemente feridos no posto de controle do norte da Cisjordânia. Ministério da Saúde palestino. Jovem de 21 anos morto por incêndio israelense perto da prisão Ofer, na Cisjordânia, durante libertação de prisioneiros. Família de Al-Ziadana diz que os irmãos Aisha e Bilal devem ser libertados do cativeiro ainda nesta quinta-feira. Primeiro-ministro espanhol Sánchez diz duvidar que Israel respeite o direito humanitário. 3 israelenses mortos em ataque em Jerusalém. Assaltantes afiliados ao Hamas são mortos a tiro. Você vai vendo, e tem aqui uma notícia sobre o Henry Kissinger. Henry Kissinger, primeiro secretário de Estado judeu dos Estados Unidos, é ícone contencioso, quer dizer, polêmico, morre aos 100 anos de idade. Cessar fogo dá tranquilidade aos habitantes de Gaza, mas escassez de alimentos persiste sem solução à vista. Desculpe, essas são as manchetes, as principais notícias do Haaretz. Olha aí a Gazeta do Povo de Curitiba. Vamos dar uma espiadinha? Deixa eu subir isso. Novo PAC mantém velhos problemas. CPI pode investigar abusos do judiciário. Começa julgamento de Moro. Essas que são as manchetes, tem 3 manchetes, né, gêmeas. Então, olha aqui lançado apenas há 3 meses, o novo plano de aceleração do crescimento do governo Lula já tem um grande fracasso. Ninguém se interessou pela concessão da BR-381 em Minas Gerais. O episódio evidencia problemas do programa já conhecidos de gestões anteriores, como excesso de burocracia e má gestão na execução das obras. Pronto. Aí vem a taxação dos super ricos. O Senado aprovou
o projeto que prevê a taxação de offshores e os chamados super ricos. A oposição criticou a proposta. Aí vem uma visão que o jornal tem da nomeação do Dino. Dino no STF. Caso tenha seu nome confirmado no STF, Flávio Dino deverá reforçar na corte o intervencionismo estatal e o alinhamento à pauta econômica do governo. Tem uma história aqui que é manchete da Folha. Está aqui, quer ver? CPI do abuso de autoridade. O STF decidiu que jornais poderão ser responsabilizados por declarações de entrevistados. Tá, viu? É uma questão que às vezes inferniza as redações. Olha aqui a Folha, essa dá para ver. Imprensa pode ser punida por fala de entrevistado, diz STF. É uma situação confusa. É uma situação confusa. A decisão do STF ainda tem alguns pontos obscuros que precisam ser esclarecidos. Mas se tiver uma declaração, enfim, abusiva, né, de abuso do texto, então o jornal pode ser processado junto. Eu me lembro que quem procurava, o instrumento que procurava resolver isso era a antiga lei de imprensa, que numa bobagem foi classificada de autoritária, blá, 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 nada. A lei de imprensa do governo militar, da ditadura, era uma lei de imprensa calcada na lei francesa, na então lei francesa, e até teve um livro de um homem de esquerda, de saudosa memória, Freitas Nobre. Freitas Nobre tem um livro que eu tenho sobre a lei de imprensa, comentando artigo por artigo. Aí era assim, se o jornal publicasse a declaração e a pessoa dissesse não, eu não fiz essa declaração, que é um problema que acontece muito nos jornais, então o jornal era processado. Se a matéria estivesse assinada, o repórter era o responsável. Se não estivesse assinada, era o editor-chefe. Eu tive, ao mesmo tempo, quando era editor da Folha, 38 processos criminais por causa disso. Nenhum tinha a ver comigo. Nenhum tinha a ver comigo. Todos eram consequência desse tipo de coisa. Mas eu me lembro muitas vezes que havia declarações gravíssimas e o saudoso advogado da Folha, Rangel Pestana, me dizia assim, eu era o editor-chefe, olha, pega a assinatura do cara em cima da reportagem para que ele não possa negar a afirmação. A gente pegava a pessoa, não negava, e quem negou, em juízo a gente mostrava. Mas mesmo assim, de vez em quando algum juiz casava, né, o responsável pela matéria ou o responsável pela declaração irresponsável, mentirosa, casava com o jornal e processava os dois. Você tem aí um processo criminal e você entra com um processo civil de indenização. Agora, um fato que tem que presidir a atuação da imprensa, é fácil, o que eu vou dizer, é difícil de executar, eu vejo que isso é uma tentativa. Imprensa tem que ser assim, com responsabilidade. Você tem que ter liberdade e responsabilidade. Você não pode confundir liberdade com licença para dizer o que você quiser de quem você quiser. Você tem que responder, e eu acho que algumas penas, em alguns casos, têm que ser duras, porque uma notícia falsa grave mata civilmente uma pessoa. Então não pode ser, vai ter que pagar com uma cesta básica. É um negócio muito sério, porque uma pessoa que tem uma notícia gravíssima, falsa,
a seu respeito, ela está morta. Ela chega num lugar, sim, o senhor que esteve envolvido naquele estupro, eu li no jornal e tal. E o presidente Jânio Quadros gostava de contar uma historinha, eu já contei aqui, vou contar de novo, sobre um jornal, o Times, de Londres, né, que era tido um jornal que não errava, era muito fiscalizado e tal. E aí um indivíduo em Londres abre o jornal de manhã e vê a notícia da própria morte dele na sessão funerária. Morreu o senhor John Smith, a tal idade era ele, endereço. Ele falou, estou estrepado, estou morto. Todo mundo acredita no Times, o que eu vou fazer? Aí ele foi à redação, o editor-chefe recebeu, disse, olha, o que vocês fizeram, erraram, o Times nunca erra, leia a nossa edição de amanhã. Aí na edição do dia seguinte, ele abre a sessão de nascimento, está lá. Nasceu ontem, aos 54 anos, o senhor John Smith e tal. Era essa a história da imprensa, ainda vamos ter muita discussão a esse respeito, mas lembre-se, liberdade com responsabilidade, o papel aceita tudo e a gente tem que tomar um bruto cuidado, especialmente com a honra alheia. Especialmente com a honra alheia. Deixa eu ver, quero voltar para o Globo. Essa coisa de voltar aqui, para mim aqui não está dando para ver, né? Você não está vendo hoje por um problema técnico nosso. Estou esperando o responsável, a nossa equipe responsável pelo setor, mandar consertar, mas não sei, é uma coisa... Olha, menos político, mais jurista. Estratégia de Dino para quebrar a resistência na corrida ao STF. A edição, o site do Globo. Aí o Dino está... Tem gente que acha que essa reunião, né, essa sabatina da CCJ é perigosa porque ele é irônico, não atende, responde mal assim, de maneira agressiva às provocações, etc, etc. Aí alguém inventou fazer uma sessão conjunta. Olha aqui, Alcolumbre planeja sabatina unificada para Dino e Gonê, que viraria escudo do ministro. Você já viu a esperteza? É uma esperteza, não é regimental, nunca foi feito, não sei se é proibido, mas é uma maneira de preservar o ministro. Bolsonaristas e evangélicos, obstáculos para Dino no Senado. Parlamentares ligados ao ex-presidente recusam a receber o indicado por Lula para o STF. A ala religiosa também age contra. Olha, hoje, para a maioria dos observadores, o nome dele passa na CCJ do Senado e passa também no plenário. Passa o nome do Dino, mas perto da trave. Então, de repente, acontece alguma coisa. Hoje, os termômetros acusam que ele passa. Deixa eu ver mais aqui. Projeto de educação da ONU terá a Globo como embaixadora. Parabéns, Globo. Mãe Natureza, nascer em bairros arborizados reduz o risco de exposição a poluentes. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Argentina. Milei em passos moderados. O Milei já está baixando a bola. Pragmático, o presidente eleito escolheu para a economia Luiz Caputo, que se opõe às bandeiras de campanha do ultradireitista. Se você pegar essas promessas mais ruidosas, fechar o Banco Central, romper, acabar,
sair do Mercosul, dolarizar a economia. Tudo isso, essas três coisas que eu falei, dependem da aprovação do Congresso na Argentina, do Parlamento na Argentina. E hoje não é possível porque Milei não tem maioria. Tem uma escassa minoria. Não tem maioria e se ele não tiver maioria, não passarão essas propostas dele. Então, ele está virando bonzinho. Até arrumou o cabelo. Alguém mostrou que aquele cabelo esvoaçante, tipo anos 50, não há mais. Está virando, talvez botou um terno bonitinho, está virando... acabou a campanha, né? Acabou a campanha. Palanque é uma coisa, presidência é outra. As promessas, não sei se poderão ser cumpridas. Olha, tem uma promessa dele aqui. Milei promete ao FMI, aos bancos, choque para zerar déficit em 2024. Acho que isso ele pode fazer, né? Alguma atitude que não dependa de uma aprovação do Congresso. Isso ele vai poder mexer. Deixa eu ver, Senado aprova a taxação de fundos offshore. Grita aqui o valor. 500 maiores empresas do agro crescem 19% em 2022 e faturam 1 trilhão e 600 bilhões. Resolvia a nossa vida isso. Acho que resolvia a sua também, se você gastasse com moderação. COP28 começa em meio à controvérsia. COP28. A maior conferência do clima da história começa hoje em Dubai, até com polêmicas. A COP28, que ocorre em um ano marcado por eventos climáticos extremos, vem sendo chamada de COP do petróleo. A queima de combustíveis fósseis responde a 75% da crise climática global. E os anfitriões, os Emirados Árabes Unidos, estão entre os maiores produtores de petróleo do mundo. O Lula está lá numa posição ambígua, porque tem uma posição ambígua em relação ao petróleo na foz, a exploração de petróleo na foz do Amazonas. Essa coisa, o Brasil, o verde. Olha, estamos ainda com a cabeça na exploração de petróleo. E tem mais uma coisa grave que eu quero deixar com você no final do jornal, que é o seguinte: o Brasil está preocupado, deslocou tropas para a fronteira com a Venezuela, não tem guerra com o Brasil. É o seguinte: a Venezuela vai fazer, acho que domingo, um plebiscito se a população acha que a Venezuela, no fundo, deve anexar ou não uma parte, dizem que é 2/3 do território da Guiana, que é seu vizinho, né? A Guiana é o país vizinho da Venezuela. Tem toda uma história, não é do nada que a Venezuela inventou, ela acha que essa parte, tem um rio, né, que divide a Guiana, que chama Essequibo, essa parte do território chamado de Essequibo seria da Venezuela. A Venezuela não ligou muito e tal, teve contencioso, foi para o tribunal tal, anular, isso vem desde tempos imemoriais. Aí, o que acontece? Descobre uma jazida enorme de petróleo. Aí as coisas engrossaram. A Venezuela está ameaçando invadir a Guiana. O que a gente sabe é o seguinte: a Venezuela tem um exército de mais de 130 mil soldados, tem tanques russos, armas.
o exército da Guiana não tem nem 5.000 soldados. Então seria né? Mas não sei, isso tem o Brasil de um lado, mas o Brasil é amiguinho do Maduro, tem os Estados Unidos que têm interesse na exploração dos poços de petróleo da Guiana, tem a Inglaterra, que é a antiga mamãe da Guiana, ela explorou a Guiana até o gogó, foi na época colonial, etc, etc. Então isso é uma coisa que eu chamo a atenção, porque as coisas não vão bem nessa área, e todo ditador como Maduro, se cria um problema externo, uma guerra, continua mobilizando a população a seu favor. Vamos ver quem tomou cafezinho conosco: o Eduardo Agnello, Sebastião Braz, Andréa Muinaeschi, Jane Lima, Filomena Santos, Vicente Aparecido, Augusto Barbosa, Sansão Plucínio, Jomar Egoroff, Anselmo Bertoncini, Elvésio Fontenelle, Paulo Yamamura, Dárcio Caresia, ou Carésia, Zuada Vasconcelos, Marcos Lima, de Breves, Paraná, Heitor Bertoluzzi, de Maringá, José Eloy de Pinhais, no Paraná, e César Antunes, de Tibagi. Todo mundo do Paraná, que é o Cássio paranaense, então isso é uma, enfim, é uma coisa, é um favorecimento, né? Favorecer o pessoal do Paraná. Senhoras e senhores, jovens, e como querem essa nova língua, como seria jovens nessa nova língua que os jovens gostam, jóvenes, jovens e velhos e velhos, e pronto. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço e até amanhã. Bom dia.